Então imagine que você tem aqui um objeto AB, que eu sempre represento por uma seta para indicar onde é que é a cabeça para cima, onde é que é a cabeça para baixo. Né? Aí eu vou desenhar os raios importantes que passam pelo ponto A e que são refletidos pelo espelho. Um deles é esse aqui, é o raio que chega paralelo ao eixo principal. O que nós aprendemos a respeito dele? Vai ser refletido passando pelo foco. Isso quer dizer que a posição da imagem de A tem que estar contida nesta semirreta. Tá certo? O que aprendemos mais? Aprendemos que o raio que sai de A e passa pelo foco, depois refletido, tem que ir para onde? Paralelo ao eixo principal, pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Onde esses dois raios se cruzaram, aqui está a imagem do ponto A, porque ele tem que estar ao mesmo tempo nessa semirreta e nessa. Então aqui está a linha é a imagem de A. E, portanto, na vertical até o eixo, está B', a imagem de B. E aqui está a imagem invertida que a Nicole viu no espelho côncavo. Tá certo? Você diz, mas depois ela conseguiu ver também uma imagem que não estava invertida. Mas ela teve que aproximar o dedão do espelho, não foi? Olha só o que pode acontecer aqui. Se eu aproximar o suficiente, se aqui estiver o meu objeto, vamos chamá-lo agora de CD. Outra vez, o raio que passa por C, né? E chega no espelho é refletido passando pelo foco. Então o C' tem que estar aqui. Além disso, o raio que passa pelo foco e por C, esse aqui, ele vai sair do espelho, né? Mas não faz mal, porque se esse espelho fosse grande, né, ele daria para a gente ver claramente o que ia acontecer com ele. Quando chega no espelho, ele tem que sair paralelo ao eixo. A figura não ficou muito bonitinha, mas veja, esses dois raios nunca vão se cruzar na parte da frente, mas eles vão se cruzar lá atrás. E aqui está a imagem C'. Nesse caso, você tem uma imagem direita, nós dizemos, não está mais invertida. E ela foi ampliada, ela é maior do que o seu dedo, na verdade. Isso acontece se você passar do foco. Se você chegar mais perto do espelho do que o seu foco. Tá certo? Aí tem uma propriedade interessante que é o seguinte, sempre que a sua imagem for direita, ela estará atrás do espelho. Está vendo? Esse caso aqui, isso é o que acontece sempre. Eu quero mostrar para você também algumas relações geométricas. É por isso que isso aqui é chamado de ótica geométrica, né? Porque tudo isso é feito com o auxílio da geometria. Preste atenção, por exemplo, ao triângulo formado por A, B e F. Está vendo esse triângulo? E agora preste atenção ao triângulo formado por F, esse ponto sem nome, e o vértice V. Então eu estou destacando aqui os dois triângulos para os quais estou pedindo a sua atenção. Esse aqui e esse aqui. O que é que eles têm em comum? São retângulos? São semelhantes. Por quê? Por quê, Anne? Porque os ângulos internos são iguais. Muito bem. Esse ângulo aqui, por exemplo, é igual a esse. Qual é a propriedade geométrica que garante essa igualdade? Eles são iguais porque são opostos pelo vértice. Lembra disso? E se esses dois são iguais, como são triângulos retângulos, esses aqui também são iguais. Não é? São triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, então a proporção entre os lados homólogos é sempre a mesma. Esse lado aqui eu vou chamar de O, o tamanho do objeto. Esse lado aqui, que é igual a isso aqui, eu vou chamar de I, o tamanho da imagem. Tá bom? Esse lado aqui do triângulo menor é a própria distância focal, F, que eu tinha mencionado agora há pouco. Né? Esse lado aqui é a distância do objeto até o foco. Não tem um nome especial, vou chamar de X isso aqui. Tá? E agora eu vou lhe mostrar o que a semelhança de triângulos garante para a gente. Garante que a proporção que há entre este lado e este, ou seja, O dividido por I,
tem que ser igual à proporção que há entre este lado e este. Tem que ser x sobre f. Bacana? Agora vamos olhar outros dois triângulos. Por exemplo, esse aqui, ó, eu vou destacar em azul. Esse triângulo aqui e esse aqui. O que eles têm em comum? Também são semelhantes e pelo mesmo motivo. Vamos exprimir essa semelhança. Então, esse comprimento, esse tamanho aqui é o mesmo que esse. Tá certo? Então a razão entre este lado e este é O sobre I, a mesma razão que estava lá em cima, né? Isto é igual à razão entre isto aqui, no triângulo da direita, e isto aqui, no triângulo da esquerda. A distância da imagem ao foco, que eu vou chamar de x', tá vendo? Eu chamei essa de x, chamo essa de x'. F sobre x'. Como essas duas coisas são iguais, então eu tenho a seguinte relação: x dividido por f tem que ser igual a f dividido por x', ou ainda que x vezes x' tem que ser igual a f elevado ao quadrado. Então aí está uma maneira de você descobrir, dado a posição de um objeto e a distância focal do espelho, onde é que vai estar a sua imagem. A sua imagem vai estar a uma distância do foco dada por x', onde x vezes x' tem que dar a distância focal ao quadrado. Normalmente, ao invés de se usar as distâncias entre o objeto e o foco, e a imagem e o foco, se usa a distância do objeto ao espelho, que é chamado de P, e a distância da imagem ao espelho, que é também chamada tradicionalmente de P'. Olha para esse triângulo aqui, ó. Eu estou pegando um raio que vai até o vértice e que vai agora até a linha, tá vendo? Aqui está a lei da reflexão de novo. Esses dois triângulos são outra vez semelhantes, porque esse ângulo aqui é igual a esse, né? Pela lei da reflexão. Então, a relação que tem entre esse tamanho e esse é a mesma relação que tem entre esse tamanho e esse. Então, eu posso escrever aqui O dividido por I também é igual a esse tamanho, que eu chamei de P, dividido por esse tamanho, que eu chamei de P'. E agora eu vou juntar isso aqui tudo. Vou pegar, por exemplo, essa equação aqui, ó, e juntar aqui. Então, isso aqui é igual também a x sobre f. Acontece que x, que é essa distância, essa distância aqui, está relacionado com o p, quer ver? X somado com essa dá o p. Você vê isso? X somado com f dá p. Então, x pode ser escrito assim, é p menos f. Então eu escrevo que P sobre P' é igual a x, que é P menos F, sobre F. Tá certo? Isso aqui estou manipulando essa fração, P sobre F menos 1. Legal? Agora eu vou dividir todo mundo por P. Quando eu divido por P, aqui fica 1 sobre P', igual, aqui fica 1 sobre F, menos 1 sobre P, e eu vou passar esse cara para o primeiro membro. Fica 1 sobre P mais 1 sobre P', igual a 1 sobre F. Essa aqui é chamada a equação dos pontos conjugados de Gauss. Ela permite que a gente determine outra vez a distância da imagem ao espelho, sabendo qual é a distância do objeto ao espelho e qual é a distância focal do espelho. A distância focal F, ela é positiva para um espelho côncavo, representando o fato de que o ponto focal, o foco, está na frente do espelho. E ela é negativa para um espelho convexo, representando o fato de que ele está atrás do espelho. E da mesma maneira, P e P' obedecem à mesma convenção. São positivos quando o objeto está na frente do espelho, então quando o objeto e a imagem são reais, e é negativa quando o objeto ou imagem são virtuais.
Isso aqui é um guia para você fazer exercícios numéricos sobre esse tema, tá?